Como foi constituída a fé cristã? Como nós podemos olhar para o período dos apóstolos e também o período pós-apostólico, tentando entender ali a sua literatura e toda a composição daquilo que foi constituído como nossa fé? Será que os primeiros cristãos foram de fato perseguidos? Houve uma perseguição pelo Império Romano? No vídeo de hoje eu quero indicar para vocês 5 livros para você estudar e aprender um pouquinho sobre história da igreja desde os seus primórdios. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora ou já acompanha os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido aqui no canal. Também é importante ativar o sininho para você receber todas as notificações. Também, se você gostar desse vídeo, não se esqueça aí de compartilhar nas suas mídias sociais, também comentar aqui embaixo se você já conhece alguma dessas obras, já leu, já estudou. Também é importante para nós sabermos aqui como está o andamento aí dos estudos dos irmãos que acompanham o nosso canal, porque isso nos ajuda a produzir mais conteúdo focado na necessidade que os irmãos têm aí de estudo bíblico. Isso também para nós é um grande prazer. Se você ainda não tem um estudo bíblico e você quer aprender a interpretar a Bíblia Sagrada, vou deixar aqui na descrição o link para o meu curso Interpretação Bíblica na Prática, onde eu te ajudo a interpretar a Bíblia Sagrada em 13 aulas, onde você vai aprender desde uma exegese até a interpretação dos gêneros literários, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Espero que isso também possa te ajudar. O link está aqui na descrição. Você encontra todas essas obras que eu vou mostrar aqui também nesse vídeo lá no nosso site livrariaculturabiblica.com.br. O melhor preço, o melhor frete para a sua região e também com o melhor atendimento aí para você adquirir as suas obras com 100% de segurança, 100% de entrega garantida aí para abençoar a tua vida também e o teu ministério. Pois bem, meus irmãos, eu quero falar com vocês, quero mostrar para vocês, dar algumas dicas aqui de livros para você estudar os primórdios da igreja, né? Como se deu a composição da nossa fé, algumas doutrinas, é importante nós conhecermos a história, né? Edmund Burke diz que aquele que não conhece a história está fadada a repeti-la. Então, conhecer a história da igreja, conhecer também o período ali apostólico e pós-apostólico, é extremamente importante para nós entendermos a fé dos nossos irmãos e compreender também como nós chegamos a alguns temas dogmáticos dentro da nossa fé. E o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é um livro de Justo Gonzalez, lançado recentemente pela editora CPAD, que é Uma Breve História do Domingo. É um livro de 166 páginas, onde ele vai falar uma breve história do domingo, sua adoção pelos cristãos, significado e mudanças ao longo dos séculos. Nós temos um debate aí acerca da guarda do sábado, especialmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tenta colocar aí de forma firme a guarda do sábado, mas Justo Gonzalez, que é um historiador da igreja, um historiador da igreja primitiva, ele vai mostrar aqui como os primeiros cristãos eles guardavam o domingo, qual a importância desse dia no culto. Então é uma obra que eu recomendo demais, porque Justo Gonzalez, quem já teve contato com a sua obra, sabe do alto teor histórico que ele coloca na sua obra. É alguém que tem gabarito para falar disso. Se você ainda não conhece Justo Gonzalez, vale a pena dar uma olhada em tudo que tem de Justo Gonzalez, porque você não vai se arrepender. Olha só, descobrir o gozo do domingo, conforme os primeiros cristãos o viam e o celebravam, bem como o dom de entender o processo por meio do qual aquele dia de gozo e celebração veio a ser o dia de descanso e logo o dia de austeridade, uma austeridade cujo o desaparecimento nos dias atuais é lamentado por alguns e celebrado por outros. Então, essa é a primeira dica de leitura. Também vou deixar na descrição aqui e no card aqui em cima um vídeo que eu tenho sobre esse tema, se o cristão deve guardar o sábado. Eu explico nesse vídeo porque o sábado não é aplicado ao cristão e aponto aí
do ponto de vista histórico, desde o Antigo Oriente Próximo, passando ali pela revelação bíblica, o que significa o Shabá, o dia de descanso, o dia de habitação de Deus com a humanidade, como isso se cumpriu em Cristo. Vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo. O outro livro, também de Justo Gonzalez, que eu quero indicar para você, os 5 livros que eu vou indicar hoje para vocês são da editora CPAD. É História da Literatura Cristã Antiga, também de Justo Gonzalez, os escritos cristãos mais antigos, a parte do Novo Testamento e seus autores. Especialmente se você deseja começar a estudar a patrística, vale muito a pena você começar por essa obra, porque essa obra ela vai te dar todo o pano de fundo daquilo que foi constituído a patrística. Então, por exemplo, antes de você iniciar os seus estudos na patrística, é importante você compreender o pano de fundo histórico e a estrutura literária daqueles livros que você vai encontrar, porque isso vai facilitar o seu entendimento e melhorar aí, fazer com que você absorva ainda mais nos seus estudos. É uma obra aqui com 493 páginas, também de Justo Gonzalez. É uma obra que foi lançada em 2020, se não me falha a memória, pela editora CPAD e que vale demais a pena se você deseja aí compreender história antiga, especialmente do ponto de vista literário. Interessante começar por essa obra, se você vai especificamente estudar patrística. Uma obra também que ela está na patrística e é um livro único, é História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, né? De 263 depois de Cristo a 340 depois de Cristo, os primeiros 4 séculos da Igreja cristã. Então você repare que os livros que eu estou indicando para vocês são livros ali dos 4 primeiros séculos, né? Para você entender aquele período. Não são livros onde você vai contemplar toda a história da igreja. História Eclesiástica é um livro singular, porque sem ele nós não conseguiríamos remontar e compreender muito do que nós temos hoje de ideia sobre a igreja primitiva. Eusébio de Cesareia escreve essa obra e ela é única para nós compreendermos do ponto de vista histórico como é que se dava o Império Romano naquela época, como estava o ambiente sociocultural, socioeconômico, quais as dificuldades que a igreja enfrentou e também o início ali de sua mudança aí na crença, onde vai gerar ali o catolicismo. Então, vale muito a pena. Você quer saber onde os discípulos chegaram, até onde eles chegaram na propagação do evangelho? História Eclesiástica vai te dar esse pano de fundo, esse background e também te ajudar aí na compreensão. Então, é um livro que todo cristão deve ler para você compreender ali o ponto de vista, aquele momento histórico. É uma obra indispensável. Vou separar ela também, porque eu vou fazer um review específico dela aqui no canal. Fica de olho aí, se inscreve também. Se você estiver vendo esse vídeo aí no futuro, provavelmente esse review já deve estar pronto. Mas no momento do lançamento desse vídeo, ainda planejo preparar o review dessa obra. Uma outra obra que eu acho interessante, agora partindo aqui para um ponto de martírio, né? Um ponto de um testemunho levado até as últimas consequências, até entregando a sua vida, eu quero falar aqui do livro dos Mártires, do John Foxe. Esse livro estava aqui no estoque da livraria, ele está lacrado, mas eu tenho uma versão dele aberta em casa, né? Esta é a maior história dos mártires cristãos. Depois da Bíblia, nenhum outro livro influenciou de maneira tão profunda o protestantismo na Europa. Escrito primeiro em latim, sob o título História dos Atos e Monumentos da Igreja, foi publicado em Basileia, na Suíça, em 1554. Na Inglaterra, país onde John Foxe nasceu e viveu, a obra foi lançada a partir de 1563, com grande repercussão. Por ordem dos bispos, em cada catedral foi posto um exemplar do livro, num átrio onde o povo tivesse acesso, como se fazia com a própria Bíblia. Então, é extremamente importante nós entendermos como os cristãos foram martirizados ali no período primitivo, né? E também vai falar um pouquinho dos mártires protestantes, para nós sabermos qual era a consequência
de você desafiar o império, desafiar aqueles que tinham poder em defesa, né, do cristianismo, tentando trazer ali uma ortodoxia, tentando trazer uma fé pura e genuína. Esses homens e mulheres pagaram com as suas vidas. Então é importante aqui você ter esse livro também na sua biblioteca. Também você encontra esse livro com uma outra capa também, uma outra edição, pela editora Mundo Cristão também, se não me falha a memória. Você tem aí outras edições, mas as edições que eu tenho aqui para mostrar para você são feitas pela CPAD. Também quero indicar para vocês um outro livro de martírio, Os Mártires do Coliseu, também nessa capa aqui muito bonita, muito bem feita. Aqui você tem na imagem, né, a cena do filme O Gladiador aqui ao fundo, né, dando bem a ideia de como os nossos irmãos morreram, sucumbiram ali no Coliseu de Roma, né? O sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano. Vou ler aqui para vocês a contracapa, olha só. Esta é a história da famosa arena de Roma, onde milhares de cristãos primitivos encontraram um fim cruel e sangrento. Porém, muito mais que isso, é a história de famosos e santos heróis de Cristo, que aceitaram de bom grado a morte, testemunho da verdade e da fé apostólica. De fato, esta obra mostra a vida autêntica dos primeiros santos e mártires. Aqui se acham relatados os suplícios de mártires notáveis, como Inácio, bispo de Antioquia, a menina Priscila, Crisanto e Dária, Estevão, Vítor e seus companheiros, Abdon e Sênem, os reis persas, Eleutério, o jovem bispo, Alexander, Hipólito, o pequeno Marino, a jovem Martina e muitos outros. Arquitetado por um cristão e constituído no primeiro século por judeus escravizados após a queda de Jerusalém, o famoso Coliseu romano foi palco não apenas de inenarráveis crueldades, mas também de incríveis milagres e conversões. Lendo os edificantes testemunhos de fé demonstrados nessa arena, no início da era cristã em Roma, você entenderá como Deus pode escolher e tornar memorável um acontecimento, né? Palavras do autor. Então você tem aqui histórias de homens e mulheres de Deus que foram martirizados em prol do testemunho do nome de Jesus Cristo, a fim de levar o evangelho àqueles que necessitavam, estavam carentes da glória de Deus, e isso lhes resultou em morte. Então esses são os 5 livros que eu queria mostrar para vocês. Você encontra todas essas obras lá no nosso site livrariaculturabiblica.com.br. Você adquire ali a um preço incrível com o melhor frete para a sua região. Dá uma olhadinha lá no nosso site. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu alguma dessas obras, comenta aqui embaixo se você conhece ou se você pretende ler também. Comente aqui embaixo, porque isso também nos ajuda demais a produzir mais conteúdo para o nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o teu like também, compartilhar nas suas mídias sociais, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.